Quando o condutor comete uma infração de trânsito, o agente fiscalizador, tem ali a opção de abordar ou não? Dessa forma, poderia o agente de trânsito autuar alguém estando escondido? Quer saber o que é que diz a nossa legislação de trânsito em relação a esse assunto? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Bom, esse assunto é simples de ser entendido, mas ele tem uma certa complexidade. Muita atenção, porque a nossa legislação de trânsito, lá no artigo 280, no parágrafo 3º, ele diz que quando não for possível a autuação em flagrante, ali abordando o veículo, o agente poderá relatar no auto de infração o que ocorreu. Mas, ao dizer que quando não for possível, ele está dizendo que a abordagem é regra e não opção. Dessa forma, legalmente falando, a abordagem deve ser feita sempre que possível. Além disso, nós temos no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito dizendo que o agente de trânsito, para exercer essas suas atribuições, ele precisa estar devidamente fardado no padrão da instituição e quando na utilização de viaturas, essas viaturas precisam ser caracterizadas. Dessa forma, deixa muito claro que a legislação defende que o agente de trânsito esteja presente, visível, jamais de uma forma que não possa ser visualizado por quem está passando na via. Portanto, com base nesses dois dispositivos, a abordagem deve ser regra e não exceção, e o agente deve estar visível a todos os condutores. A gente vai para uma outra questão, porque certamente você já viu aí exemplos de condutores que foram autuados sem que houvesse nenhum tipo de abordagem. Então, não vai depender apenas das condições se o agente tem ou não para abordar. Evidentemente que há infrações que o agente de trânsito, não estando em viaturas, não poderá fazer abordagem uma vez que o veículo encontra-se em movimento. Mas ainda temos uma outra questão, porque a depender da infração, a abordagem passa a ser obrigatória, sob pena de, não sendo realizada a autuação, ser considerada irregular e automaticamente o auto de infração será arquivado. Essa lição também está nos Manuais Brasileiros de Fiscalização de Trânsito. Duas resoluções, 371 e 561, ambas do CONTRAN, em que todas as infrações, ou pelo menos quase todas, porque nem sempre isso é atualizado com a velocidade que necessariamente deveria ter, mas quase todas as infrações possuem uma ficha. E nesta ficha tem falando lá quais são as infrações que o agente de trânsito é obrigado a abordar e quais as infrações que o agente de trânsito não é obrigado a abordar, ainda que possa fazê-lo sempre que possível. Vamos imaginar aí 3 situações. Alguém que avança o sinal vermelho do semáforo, outra pessoa que está dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias e uma outra pessoa que está conduzindo com um calçado que não se firma nos pés. No caso da infração do avanço do sinal vermelho, na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, está lá dizendo possível sem abordagem, ou seja, se o agente está lá na esquina e percebe que o condutor avança o sinal vermelho, ele pode lavrar o auto de infração de trânsito sem a necessidade de fazer abordagem. E aí a pessoa será notificada em casa. Já no caso de dirigir o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, não é possível. O agente de trânsito não tem como adivinhar, ainda que ele conhecesse o condutor e soubesse que ele estava com a CNH vencida, para fins de validade dessa autuação, a abordagem é obrigatória. Como disse, sob pena de cancelamento e arquivamento do auto de infração. Não tem como eu adivinhar que o condutor está com a CNH vencida há mais de 30 dias. E no terceiro exemplo, com calçado que não se firme nos pés. Você pode ter pensado, não, essa aí dá para fazer sem abordagem. Ou você pode estar pensando, não, dá para fazer apenas com a abordagem. Mas esse é um caso específico. Por quê? Na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para essa infração específica,
Conduzir veículo com calçado que não se firma nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, vai estar lá vide procedimentos. O que seria vide procedimentos? É que na própria ficha tem lá os procedimentos que o agente de trânsito deve adotar. E para o caso de calçado que não se firma nos pés, o que é que vai depender? Qual é a situação que vai depender se deve ou não deve ter abordagem? É porque no caso de um condutor em motocicleta, é possível visualizar que tipo de calçado ele está usando. Já um condutor de automóvel, pelo fato do veículo ser fechado, não é possível. Então, esta infração vai ser a depender do tipo de veículo. No caso de motocicleta, é possível sem abordagem. No caso de automóvel, apenas mediante abordagem. Aproveito para falar de uma infração que o agente de trânsito também vai precisar olhar qual procedimento adotar. Cinto de segurança. Aí você diz, não, mas o cinto de segurança é possível sem abordagem. Depende. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz que os veículos fabricados até 1984, quando ainda não existia, pelo menos não na maioria dos veículos, cinto de 3 pontos, o agente de trânsito deve sim abordar o veículo. Agora, veículos fabricados a partir de 1985, aí sim pode ser feita a autuação de não uso do cinto sem abordagem. E essas são algumas peculiaridades e curiosidades da nossa legislação de trânsito. Quer ficar sempre muito bem informado? Se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação.